Para a nossa meditação de hoje, especialmente no contexto do aniversário da nossa igreja, então hoje a gente vai dar uma pequena pausa no livro do Apocalipse e eu quero meditar com os irmãos em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7 apenas. Então abra aí a sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Quero, através desse texto, tratar a respeito da firmeza na fé, o desafio que nós temos dia após dia, de estarmos firmados na fé, testemunhando da graça de Deus com perseverança e gratidão. Esse é o objetivo da igreja. De fato, é com esse objetivo que Deus plantou essa igreja aqui há 104 anos atrás, para que ela pudesse ser testemunha fiel do Evangelho e que ela pudesse estar bem fundamentada no Evangelho. E dessa maneira, desse testemunhar da graça de Deus com paciência, com perseverança, mas com gratidão no coração. Então vejamos o que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo esteja agora iluminando o nosso coração, a nossa mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. Como igreja do Senhor, possamos estar de fato fundamentados, enraizados em Cristo Jesus, firmados na fé, testemunhando com gratidão no coração. Ajuda-nos, ó Deus, desperta e abençoa a tua igreja, para que ela possa continuar, a despeito dos 104 anos, possamos seguir em frente até o grande dia, o dia da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, precisamos, ó Deus, que o Senhor esteja com teu Espírito Santo, nos fortalecendo, enraizando cada um de nós em Cristo Jesus, para que desta maneira possamos testemunhar da graça e possamos aguardar a volta de Jesus com paciência. Em o nome dele é que nós oramos agradecidos. Amém, amém, glória a Deus. Conforme disse hoje pela manhã, 104 anos de uma família de famílias servindo ao Senhor. 104 anos pregando e vivendo a mensagem da cruz. Conforme diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Segundo o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículos 26 e 29, narrando uma pequena parábola contada por Jesus, ele disse o seguinte: que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nessa pequena parábola, Jesus deixa claro aqui que a palavra de Deus pregada no poder do Espírito Santo, ela gera frutos maravilhosos. De forma bem objetiva, nessa pequena parábola, Jesus fala da semeadura, germinação da semente, da maturação dos frutos e da colheita. E principalmente enfatiza a soberania de Deus, o controle de Deus em todas essas etapas, desde a germinação, o crescimento, a frutificação e a colheita. Soberanamente Deus controla todas as coisas, e é assim que Deus controla a igreja. A igreja foi chamada para semear essa semente. A semente nessa parábola e na parábola do semeador é a palavra de Deus, e a nossa obrigação é semear esta semente, e Deus no seu poder a faz germinar, e Ele controla todas as etapas da frutificação até a colheita, da germinação até a colheita.
Nós podemos ver aqui que Jesus, essencialmente, ensina a respeito da nossa obrigação de semear a santa semente, que é a palavra de Deus. E devemos fazer isso com urgência, devemos fazer isso com fé e pacientemente aguardar a colheita e não desanimar. Certamente, há 104 anos atrás, nossos irmãos que começaram essa igreja, aqueles 26 membros que constam do rol original, há 104 anos atrás, não imaginavam que nós seríamos uma igreja tão grande como somos hoje. Uma igreja tão viva, saudável como é hoje. Certamente não. Mas pela fé, eles semearam aquela semente. Pela fé, eles proclamaram a palavra de Deus. E Deus, soberanamente, fez com que aquela semente germinasse e produzisse, conforme diz a parábola do semeador, a 30, a 60, a 100 por um. De fato, nós somos frutos daquela semente semeada. E hoje temos a obrigação de continuar semeando esta semente. E mais, com urgência, conforme diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: vai alta a noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Por isso é hora de despertar do sono e cumprir aquilo que Deus determinou para nós como igreja. Com certeza, Deus poderia dizer para nós, como disse para Josué: estás entrado em dias. Josué já estava chegando aos 110 anos, nós aos 104. E ele diz para Josué: estás entrado em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Estamos entrados em dias, 104 anos, mas ainda há muitas almas para ouvirem da palavra. Ainda precisamos semear bastante esta semente santa. E fazer isso com urgência e com paciência, aguardar os frutos. Como dizia Calvino, não devemos desanimar quando os resultados não são imediatos. Com paciência, devemos aguardar os frutos que no devido tempo certamente virão. A palavra de Deus jamais volta vazia. Jamais volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz. Por isso nós somos uma agência proclamadora da palavra de Deus. A igreja, na sua essência, ela é uma comunidade de adoradores. Ela é uma comunidade de discípulos, ou seja, aqueles que estão dispostos a ouvirem e aprender da palavra do Senhor e aprofundar nesse conhecimento e ter esse relacionamento de experiência com o Senhor. Mas também a igreja é uma comunidade de proclamadores, aqueles que foram chamados para proclamar. É nesse sentido que nós, como igreja do Senhor, somos alvos da graça de Deus, mas automaticamente transformados em testemunhas da graça de Deus. Jesus então ensina isso, que de fato nós devemos semear. E como aquele agricultor que dormiu, acordou, dormiu de novo, e de repente ele observa, a semente tinha germinado, estava crescendo e os frutos aparecendo, e chegou a hora da colheita. Da mesma maneira, nossos irmãos no passado semearam, e quantos dos frutos daquela semeadura nós já colhemos, estamos colhendo ainda hoje, e agora estamos semeando, e outros colherão. É assim que Jesus ensinou nessa pequena parábola. Nós podemos ver aqui que o fruto é o resultado da semente. Em outras palavras, o fim está implícito no começo. Se semearmos corretamente, se semearmos a pura e santa semente do Evangelho, certamente, inexoravelmente, os frutos serão abençoados e serão abençoadores. Com certeza. Por isso, nós temos motivos hoje de sobra para oferecermos um genuíno sacrifício de ações de graça ao nosso Deus. Certamente nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Louvado seja o Senhor. Você que é membro da igreja, diga amém. Amém. Repita comigo: grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres.
Hoje é dia de gratidão, que bênção, hoje é dia de gratidão. São 104 anos de uma história que na realidade já está chegando agora, no próximo dia 31 de outubro, completará 507 anos. São 104 anos de uma história que no último 12 de agosto, na verdade, completou 165 anos. Ou seja, a história dos 104 anos dessa igreja é a história da igreja reformada de 507 anos. E é a história da igreja presbiteriana do Brasil de 165 anos. Essa é a nossa história. Uma família de famílias servindo ao Senhor desde 1920. Naquele dia 12 de outubro de 1920, lá na rua 13 de junho, estava sendo organizada a primeira igreja protestante do centro-oeste brasileiro, a igreja presbiteriana de Cuiabá. E logo depois, em 1922, no dia 12 de dezembro, estava sendo inaugurado o Templo da 13, que está lá. E nós ainda usufruímos da beleza e do espaço daquele templo até hoje. 102 anos, o Templo da 13. Uma história maravilhosa. Eu tenho tido o privilégio, nestes 2 últimos anos, de pregar em muitas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil, como vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja, e muitas dessas igrejas estão completando 100 anos, 135 anos, 140 anos, 80 anos e assim por diante. E nessas ocasiões eu tenho dito o seguinte: no dia do aniversário da igreja, pelo menos 3 coisas nós precisamos fazer. Como uma boa igreja presbiteriana, pelo menos 3 coisas nós precisamos fazer no dia do aniversário. Primeira delas é tempo de gratidão. Então, hoje é tempo de agradecer ao Senhor. O coração de cada membro dessa igreja precisa estar alegre. O coração do pastor precisa estar alegre, porque nós podemos observar a mão forte e poderosa do Senhor que nos guiou ao longo dessa história. Os propósitos poderosos de Deus se cumprindo ao longo dessa história, a maneira provisional como Deus cuidou da igreja ao longo dessa história. Então nós temos motivos de sobra para poder agradecer ao Senhor. É tempo de expressar gratidão. Gratidão. Nós sabemos, nós como presbiterianos, nós declaramos que o nosso Deus é o Deus da história, é o Deus das circunstâncias, é o Deus do tempo, é o Deus do espaço. Nós cremos que não existe de fato fatalismo, acaso. O que existe é providência de Deus, é o Deus da providência, conduzindo tudo e todos, e todas as ações de suas criaturas. Portanto, nós precisamos nos quedar diante do Senhor em gratidão. Nós sabemos que o nosso Deus, soberanamente, Ele pode agir em nós, Ele pode agir por nós, Ele pode agir através de nós, Ele pode agir apesar de nós, Ele pode agir sem nós, e Ele pode agir inclusive contra nós. E é por isso que nós agradecemos. Ele está no controle de todas as coisas. Por causa disso, o apóstolo Paulo ensina que o crente verdadeiro, o coração dele tem que ser um coração de gratidão. Ele precisa agradecer a Deus por tudo. Efésios 5, verso 20. Ele precisa agradecer a Deus em tudo, ou seja, em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18. Ele precisa agradecer a Deus o tempo todo. Efésios 1, verso 16. Então nós agradecemos ao Senhor em tudo, por tudo, em todo o tempo, de hoje até a volta do Senhor Jesus. Então o crente verdadeiro, ele agradece quando ele está entendendo, e ele agradece quando ele não está entendendo, porque ele sabe que Deus é soberano e está no controle. Então, quando Jesus diz: o que eu faço não sabes agora, sabê-lo-ás depois, então agradeça, porque Deus tem um propósito.
Deus está conduzindo a sua igreja, está conduzindo o seu povo conforme o seu propósito eterno. E isso não vai mudar, o poder dele não diminui. Deus continua sendo Deus, o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Então você abra o seu coração em gratidão, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Em essência, a gratidão, ela não é somente a marca do verdadeiro cristão, mas ela é a maneira que o crente tem, que o cristão tem de reconhecer, de declarar e testemunhar que Deus é soberano, que Deus é a fonte de todas as bênçãos, que Ele de maneira providente, Ele cuida, Ele sustenta, Ele ajuda, Ele guarda, Ele consola, inclusive Ele disciplina o seu povo. Então, através da gratidão, o cristão demonstra tudo isso. Por isso que eu tenho dito nas quintas-feiras, em hipótese alguma, Deus rejeita a gratidão de um coração sincero. A gratidão de um coração sincero, em hipótese alguma, Deus rejeita. Ele sempre tem prazer num coração grato, sinceramente. Então agradeça a Deus. Com certeza sua vida será mais leve, você será mais alegre, você conseguirá cumprir com mais eficácia tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Ao longo desses 104 anos, de fato, nós podemos aqui, especialmente os irmãos mais antigos, as famílias tradicionais, muitos que estão aqui hoje, nasceram aqui na igreja, estão aqui desde o seu nascimento. E todos vocês podem, com certeza, com o coração grato, declarar hoje que até aqui Deus sustentou, Deus ajudou, Deus guardou, Deus guiou, Deus consolou, Deus disciplinou a Igreja Presbiteriana de Cuiabá, a família IPC. E nesse tempo todo, Deus, dia após dia, revelou a sua incomparável compaixão. Ao longo desse tempo, Deus revelou o seu imensurável amor. E ao longo desse tempo, mais bonito ainda, Deus cumpriu as suas inefáveis promessas. Deus cumpriu. Como eu disse e citei hoje Josué, no final da vida, quando ele desafia o povo, ele disse assim: olha, nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Deus é fiel. Então hoje é dia de gratidão. Mas em segundo lugar, hoje é dia de renovar a aliança. Nós precisamos hoje fazer um pacto. E Deus me usa hoje para chamar vocês à renovação da aliança. Para nós podermos agora renovar as forças e seguir em frente para cumprir aquilo que Deus planejou para a igreja de Cuiabá. Então nós precisamos renovar a aliança. E a aliança, essencialmente, ela tem relação com 3 verdades inegociáveis. Primeira delas, quando de maneira unilateral, Deus diz assim: eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Ponto. Então, agora, na renovação da aliança, nós precisamos trazer isso à nossa mente. Deus está dizendo: eu sou o Deus de vocês, o único Deus, e vocês são o meu povo, o único povo. Segundo, a Bíblia deixa claro, Deus unilateralmente dizendo o seguinte: eu vou cuidar de vocês, jamais vou abandonar vocês, eu vou abençoar vocês, mas vocês obedecerão os meus mandamentos. Vocês obedecerão os meus mandamentos, andarão em justiça. Essa é a aliança, a essência da aliança. Deus é o nosso Deus, nós somos o povo dele. Ele nos abençoa, cuida de nós, nos guarda, nos protege, nos dirige. Mas nós temos que obedecer os seus mandamentos. Nós temos que viver em justiça, andar em retidão. E terceiro, Deus disse: eu sou santo e vocês serão santos. É
Essa é a grande verdade. Grande verdade. Deus não aceita, não tem negociação com o pecado. O pecado faz separação entre nós e Ele. Por isso que Ele disse: eu sou santo e vocês serão santos. O compromisso da igreja é espelhar a santidade de Jesus, santidade de Deus. Por isso é que nós precisamos viver em retidão. Por isso é que nós precisamos viver de fato a palavra de Deus, dia após dia, em casa, nos nossos negócios, na escola, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Então hoje, no dia do aniversário da igreja, é dia de renovar a aliança, dever de trazer ao nosso coração, trazer à nossa mente, que Deus é o nosso Deus, que nós somos o povo dele, que Ele cuida de nós, mas nós temos que obedecê-lo, que Ele é santo e nós devemos ser santos, e que nós precisamos de fato testemunhar desse Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui exatamente para ser esta comunidade de proclamadores, de arautos, dia após dia. O propósito de Deus é que o mundo olhe para essa igreja e veja a glória de Deus. Esse é o propósito dele. Então você que é membro dessa igreja precisa renovar a sua aliança. Você que é membro dessa igreja precisa hoje fazer esse compromisso de desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente te assedia, mas retomar essa carreira e corrê-la com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, não desviando nem para a esquerda e nem para a direita, tendo cuidado de fazer tudo quanto está no livro sagrado, meditando nele dia e noite, fazendo morrer a cada momento a natureza terrena e se revestindo da nova natureza em Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo. E nós precisamos disso para retomar as forças e continuar a nossa caminhada. No dia do aniversário é para isso. Deus está nos dando oportunidade, está renovando essa aliança. E nós precisamos então fazer parte dessa renovação da aliança. E terceiro e último, no dia do aniversário, é dia também de nós fazermos aqui uma reflexão sobre o futuro e como enfrentar os desafios que estão aí, agora, na nossa geração. A Bíblia diz que Davi serviu a Deus na sua geração. Então nós temos desafios homéricos pela frente, e nós precisamos então agora renovar nossas forças, nós precisamos agora focar corretamente, nós precisamos agora concentrar naquilo que de fato faz a diferença, para podermos cumprir essa missão que Deus confiou à Igreja Presbiteriana de Cuiabá. E nesse sentido, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 32 a 39, ele mostra 3 atitudes que nós precisamos desenvolver, todas elas. Precisamos renovar essas atitudes na nossa vida. Nós precisamos focar nelas para podermos enfrentar os desafios que estão aí diante de nós. E são muitos mesmo. Primeiro deles, no versículo 35, do capítulo 10 de Hebreus, o escritor da carta diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que é que nós precisamos hoje, renovar hoje, para podermos enfrentar os desafios que estão adiante? A confiança. Dizia para o presbítero José Antônio hoje, há alguns minutos atrás, às vezes a gente tem na igreja muita dificuldade com a oração, mas não é porque o crente não sabe que a oração é importante, não, no geral todos sabem que a oração é importante. O problema é que muitos não acreditam na oração e portanto não vêm orar, portanto não oram. E o texto está dizendo que para nós cumprirmos os objetivos que estão adiante, a missão nossa, nós precisamos renovar a nossa confiança. O texto diz: não abandoneis a vossa confiança. Mas o interessante é a palavra que o escritor usou para a confiança aqui.
Essa palavra é a mesma que vai aparecer em Atos capítulo 4, 29, a mesma que vai aparecer em Hebreus 4, 16, em Hebreus 10, 19, a mesma que vai aparecer em Efésios 3, 12. Esta palavra, a tradução mais literal dela é ousadia, intrepidez, mais do que coragem. Muitas vezes ela é traduzida por coragem. Então nós precisamos renovar agora a intrepidez, a coragem, a ousadia, para podermos enfrentar os desafios que estão adiante. Observe bem como o apóstolo Paulo usa essa palavra em Filipenses capítulo 1, marca aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita ousadia, ou seja, coragem, e assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar os outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. E no versículo 21 ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é ousadia, isso é coragem, isso é força para podermos enfrentar os desafios que estão aí. Então, mais do que nunca, nossa igreja precisa de crentes corajosos, intrépidos, ousados, para testemunhar do Evangelho, para viver o Evangelho, para verdadeiramente dizer às pessoas que estão lá fora, dizer ao mundo que está lá fora, que só Jesus é a solução, e que não há outro nome nem no céu e nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. E fazer isso com urgência, com urgência. Segundo, aparece aí no texto de Hebreus capítulo 10, logo adiante, o apóstolo Paulo vai dizer que, contudo, tens necessidade também de perseverança. Perseverança. Além da ousadia, nós precisamos da perseverança. Perseverança significa estabilidade, constância, significa lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores adversidades, dos maiores sofrimentos. Essa é a palavra que Paulo vai usar também lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Lá ele diz lá que nós devemos regozijar com a esperança, ser paciente nas tribulações e perseverante na oração. Perseverante na oração. Nós precisamos perseverar espiritualmente, insistir, buscar. Jesus diz: batei, abrir-se-vos-á. Precisamos, várias vezes, o próprio Senhor Jesus, ele usa parábolas para falar a respeito da perseverança, a respeito da insistência, da vigilância que nós precisamos ter. Então nós precisamos, mais do que nunca, de perseverança. O grande problema, o principal problema, e por isso a palavra-chave da carta aos Hebreus é perseverança. E o problema daqueles leitores originais da carta aos Hebreus era a falta de perseverança. Muitos, por causa da perseguição, por causa das adversidades, estavam pensando em deixar o cristianismo e retornar ao judaísmo. E é por isso que o escritor da carta vai desenvolvendo todo um ensinamento a respeito da superioridade de Jesus Cristo e da sua obra, para mostrar àqueles irmãos que eles não deveriam retroceder. Quando chega aí nesse capítulo 10, ele vai dizer: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé, então nós seguimos em frente. Quando chega no capítulo 12, depois de falar no capítulo 11 a respeito da fé, no capítulo 12 ele vai dizer que nós devemos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correr, e aí ele usa a palavra, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Perseverança. Para cumprirmos os desafios que estão diante de nós,
nós precisamos de ousadia, precisamos de perseverança e precisamos de, segundo o apóstolo, segundo o escritor da carta aos Hebreus, precisamos de fé. Bem, diz assim a palavra de Deus, aí mesmo nesse capítulo 10 aos Hebreus, que nós somos da fé. Entre os versículos 32 do capítulo 10 e o versículo 40 do capítulo 11, 48 versículos tem aí. Nesses 48 versículos, o escritor da carta aos Hebreus usa a palavra fé 25 vezes. E ele já tinha dito claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós continuarmos e cumprirmos os propósitos de Deus para a nossa igreja, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de perseverança, mas também nós precisamos de fé. E é por causa da fé que nós venceremos. Capítulo 11 é rico a respeito disso. A expressão que aparece mais no capítulo 11, 20 vezes, somente no capítulo 11, é pela fé. Pela fé. Pela fé, diz aí, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, a fé que o escritor da carta aos Hebreus está falando aí, é o conjunto de doutrinas, é o evangelho, é a palavra de Deus. Então, pelo fato daqueles irmãos terem crido, terem confiado no evangelho, terem crido na palavra de Deus, terem colocado a sua confiança na palavra de Deus, eles obtiveram bom testemunho, eles foram mais que vencedores, o mundo não foi digno deles, mas eles agradaram ao Senhor. A fé da qual o escritor da carta aos Hebreus está falando é aquele conhecimento seguro, absoluta convicção de que tudo que Deus revelou nas Escrituras, ou seja, na sua palavra, é verdade, é verdade. E essa fé é gerada pelo Espírito Santo no coração do crente. Então o Espírito Santo, ele age no seu coração para você crer na palavra, no Evangelho, e isso é fé, e é assim que o justo vive. O justo vive pela fé, desta maneira. E a igreja, ela caminha, de fato, confiada na palavra de Deus. Então, nós precisamos, para continuar essa caminhada, perseverança, ousadia, perseverança e fé. E nesse texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 7, o apóstolo Paulo, ele completa essa lição, deixando claro que para isso nós precisamos estar enraizados e edificados em Jesus. Então olha aí no texto, precisamos estar bem firmados na fé e precisamos manter o coração grato, generoso. Generosidade tem sido, e eu dou glórias a Deus por isso, uma das marcas da nossa igreja. Nossa igreja tem se mostrado uma igreja generosa, mas pode ser muito mais ainda. O apóstolo Paulo, ele entendia que a igreja dos Filipenses era uma igreja amorosa, mas ele dá testemunho que orava dia e noite para que Deus aumentasse o amor daquela igreja ainda mais. E aí ele vai usar a palavra pleronsates, ou seja, ele queria que aquele amor pudesse transbordar. A minha oração em relação à generosidade da igreja de Cuiabá é a mesma. A igreja tem se demonstrado generosa, mas a minha oração é que ela possa transbordar nessa generosidade, nessa gratidão. Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado a nossa família, a família IPC, nós temos prosperado, muitos dos nossos têm realmente prosperado e prosperado bastante, e o objetivo de Deus é que nessa prosperidade, na mesma proporção, cresça a generosidade da igreja, que nós sejamos cada vez mais generosos.
Então o apóstolo Paulo diz, precisamos estar enraizados, edificados em Jesus. Enraizados aqui, quando ele usa a expressão radicados, né? E sobre edificados, ou seja, edificados sobre Jesus. Aqui ele usa a metáfora de uma árvore grande, de uma árvore de raízes profundas. E quanto mais profundas, melhor. E quanto mais profundas, mais saudável e vigorosa será aquela árvore e maior será a sua estabilidade. Então, quanto mais profundas raízes, mais saúde. Quanto mais profundas raízes, mais vigor. Quanto mais profundas raízes, mais estabilidade. Ela vai suportar os furacões da vida. Assim é o crente. Então, a metáfora é para nós. Nós somos comparados a árvores. E uma árvore frondosa plantada à beira do ribeiro. E, portanto, as nossas raízes precisam estar profundas. E a profundidade tem que ser em Cristo. Cristo é a fonte da saúde dessa árvore. É lá que ela vai buscar os nutrientes. É em Cristo que o crente busca os nutrientes para a sua saúde, para o seu vigor. E é em Cristo que ele busca a força para a sua estabilidade. Por isso que ele diz que nós devemos estar enraizados, radicados. Mas também ele diz que nós temos que estar sobrepostos ou sobreedificados sobre a rocha. Aí estamos sendo comparados com edifício. E esse edifício, para ter segurança, suas bases têm que estar sobre a rocha sólida. E, portanto, essa rocha, a Bíblia diz que é Jesus. Então, nós temos que estar edificados sobre a rocha. É dessa maneira que nós, de fato, seguiremos em frente e faremos aquilo que Deus planejou para nós. Portanto, meus queridos irmãos, 104 anos, mas a luta continua. Não podemos baixar a guarda, não podemos descansar. Não podemos nos dar por satisfeitos. Não, ainda há muito trabalho pela frente. E nós só vamos descansar na eternidade. Quando nós podermos usufruir do descanso que já está preparado para mim e para vocês. Por enquanto, nós precisamos trabalhar. E trabalhar com senso de urgência, porque já vai alta noite e vem chegando o dia. O sol da justiça está para raiar. E ainda muitos precisam ser chamados pelo poder do Evangelho. Então é tempo de proclamar o Evangelho. Com gratidão, com o coração grato. Escrevendo aos Colossenses, logo adiante, no capítulo 3, no verso 17, Paulo diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Com temor e tremor, nós vamos cumprir aquilo que Deus planejou para nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ousadia, perseverança e fé. Todos juntos? Ousadia, perseverança e fé. Novamente, ousadia, perseverança e fé. Assim nós vamos cumprir aquilo que Deus planejou para nós. Amém? Glória a Deus.